Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje nós vamos estudar os fundamentos de curto-circuito e circuito aberto para aplicações em análise de circuitos. O conceito de circuito aberto ou mesmo curto-circuito às vezes pode causar alguma confusão numa análise de um circuito mais complexo, às vezes mais do que dispositivos associados em série ou em paralelo. Então a ideia desse vídeo é deixar isso bem detalhado para que você não se perca nesse tipo de análise, tá? Então pessoal, além da fundamentação teórica, também teremos demonstração prática. E como de costume, na descrição desse vídeo vai ter uma lista de exercícios para que você possa baixar e treinar esses conceitos. Depois então eu subo um vídeo com as respostas. Um circuito aberto consiste simplesmente em dois terminais isolados, sem qualquer conexão entre si, como podemos ver na figura 1A. Como não existe um caminho fechado para a condução, a corrente é zero. Entretanto, a diferença de potencial entre os terminais de um circuito aberto pode ser qualquer valor, lógico, dependendo do sistema a que esses terminais estão conectados. Então, em resumo, em um circuito aberto podemos ter uma diferença de potencial qualquer entre seus terminais, mas o valor da corrente será sempre zero. Na figura 1B, existe um circuito aberto entre os terminais A e B. A tensão nos terminais desse circuito aberto é igual à tensão da fonte, mas a corrente é zero, devido ao circuito estar incompleto. Então vamos ver agora algumas situações de circuitos abertos. Bom, vamos primeiro ver alguns exemplos aí de condições não intencionais. Bom, então nós temos aí dois exemplos de circuitos abertos. No primeiro caso, a abertura do circuito é causada pelo fusível que está queimado, ou seja, o seu filamento está rompido. E essa abertura de circuito, então, desliga o sistema. Então, a corrente desse sistema é zero, assim como sua tensão. Como o fusível está aberto, a tensão do fusível é a mesma tensão da fonte. Ou seja, eu tenho tensão no circuito aberto, mas não tenho corrente. No segundo caso, nós temos uma lâmpada queimada, certo? Onde o filamento dessa lâmpada está rompido, causando então a abertura do circuito. Nesse caso, nós temos a tensão nos terminais da lâmpada, entretanto, devido à abertura do circuito, não há corrente. Então tá aí, pessoal, um caso onde há um dispositivo de proteção rompido e um segundo caso onde a própria carga está aberta, que é aí o rompimento do filamento da lâmpada. Vamos a um exemplo agora de circuito aberto de forma intencional. Nesse caso, novamente, nós temos aí uma lâmpada conectada a uma fonte. Entretanto, um de seus fios é interrompido por uma chave, que representa aí o interruptor que você tem aí na tua casa. Esse interruptor está aberto, né? A chave está aberta, fazendo com que o circuito naquele ponto esteja também aberto. A corrente, nesse caso, é zero, a tensão na lâmpada também é zero, e então toda a tensão aplicada pela fonte está onde? Na chave aberta. E esse é o padrão, pessoal. Se a chave está aberta, a tensão da fonte está sob a chave. Até aqui está tranquilo, né, pessoal? Vamos agora falar então sobre o curto-circuito. Aproveite então e faça sua inscrição no canal aí para não perder nenhum conteúdo. Tem muito mais por vir ainda. Um curto-circuito é a conexão direta de resistência muito baixa entre dois terminais de um circuito, como mostra aí a figura 2. A corrente do curto-circuito pode ser qualquer valor, determinada pelo sistema a qual ele está conectado. Mas vale ressaltar aí, pessoal, que a tensão através de um curto-circuito é sempre zero, porque considera-se, então, aí que a resistência de um curto-circuito é essencialmente zero. Então, pense usando a lei de Ohm. Se a tensão é igual a corrente vezes resistência, mas a resistência é igual a zero, então I vezes zero é igual a 0 volts. Ou seja, um curto-circuito pode carregar uma corrente de um nível determinado pelo circuito externo, mas a diferença de potencial através dos seus terminais é sempre 0 volts. Vamos consolidar esses conceitos com números agora, pessoal. Na figura 3A, a corrente através do resistor de 3 ohms é de 4 amperes. Observem ali que tem um fusível de 5 amperes ali, que é o elemento de proteção. Então, de forma geral, se essa corrente passar de 5 amperes,
esse fusível irá se romper. Mas na figura 3A, como isso ainda não aconteceu, certo? A corrente é 4 amperes, então eu tenho que a tensão no fusível vai ser 0 volts. Por quê? Porque ele está em curto-circuito. O fusível aí representa um curto-circuito. Quem está limitando a corrente desse circuito é o resistor ali de 3 ohms. Mas agora, se um curto-circuito ocorresse no resistor de 3 ohms, a resistência total dessa combinação em paralelo desse resistor de 3 ohms e o curto, que é de 0 ohms, seria então 3 em paralelo com 0 é igual a 0. Então, nesse caso, a corrente, aplicando a lei de Ohm, que é tensão dividido pela resistência, teríamos aí 12 volts dividido por 0 ohms, que resultaria, teoricamente, numa corrente infinita, certo? Porque agora não tem mais nada limitando a corrente. Então, um curto-circuito no resistor de 3 ohms causou a abertura desse mesmo circuito, só que agora no fusível. O fusível foi rompido, teve seu filamento rompido. Então temos aí 0 volts no curto-circuito, os 12 volts da fonte agora apareceriam no fusível, que agora representa um circuito aberto. Para boa parte das pessoas, falar em curto-circuito ou circuito aberto pode remeter a fogo, fumaça, sangue, morte, destruição, mas na verdade a gente costuma muito usar esses termos para análise de circuitos, tá? Diversas técnicas de análise de circuito, a gente vai usar essas palavras, para representar uma substituição temporária de um ou outro elemento no circuito. Usamos o termo circuito aberto quando nós queremos desconectar um determinado circuito, assim como nós usamos o termo curto-circuito quando nós queremos conectar um determinado circuito, onde não há normalmente uma conexão direta. Então, antes da gente ver isso na prática, vamos ver alguns exemplos numéricos. Exemplo 1. Determine a tensão VAB para o circuito da figura 4. Bom, pessoal, na figura 4 ela é composta aí por um circuito com uma fonte de 10 volts, os resistores R1 e R2 em série, e o ponto A e B, observe que ele está aberto, ou seja, não há uma conexão direta entre o ponto A e B. Como esse circuito está aberto, qual é a corrente? É 0. Se essa corrente é 0, a tensão no resistor R1 e R2 é 0. Lembre-se aí da lei de Ohm. Se não tem corrente, não tem tensão. Nós podemos substituir aí o resistor R1 e R2 por um curto-circuito, porque no curto-circuito a tensão é 0. Ou seja, a tensão VAB é igual à tensão da fonte, no caso, 10 volts. Vamos lá, exemplo 2. Determine as tensões VAB e VCD para o circuito da figura 5. Então, nesse circuito, nós temos E1 com 10 volts, em série com R1 de 40 ohms, a fonte E2 é 40 volts e R2 é 80 ohms. Observe aí que todos esses dispositivos estão em série. Mas já de cara aí, nós sabemos que a corrente é 0. Por quê? Porque é um circuito aberto entre os pontos C e D. Assim como no exemplo 1, a tensão de cada resistor é 0 volts. Então podemos aí substituir esses resistores por um curto-circuito e redesenhar o circuito dessa forma, pessoal. Então observe aí que só há agora as fontes de tensão. Os pontos A e B agora estão em paralelo com a fonte E1. E como sabemos, se estão em paralelo, a tensão é a mesma, ou seja, tensão VAB é igual a E1, 10 volts. Para a tensão VCD, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões. Vamos considerar aí o sentido horário. Então nós temos aí uma elevação de potencial E1, uma redução de potencial E2 e uma redução de potencial VCD. Tudo isso igual a 0. Então eu vou pegar VCD, passar para o outro lado da igualdade e reescrever a equação como sendo VCD é igual a E1 menos E2. Aplicando os valores, temos 10 volts menos 40 volts, que resulta em menos 30 volts. Ou seja, ali onde nós temos o circuito aberto, nós temos tensão.
embora não a corrente. Exemplo 3. Determine a tensão e a corrente desconhecida na figura 6. Bom, nós temos aí uma entrada de corrente de 15 mA com os resistores R1 em paralelo com o R2. Mas não só isso, temos aí um curto-circuito também em paralelo. Isso quer dizer que a corrente no curto-circuito é igual à corrente total que está entrando nesse circuito. Porque esse curto-circuito está anulando o efeito dos resistores R1 e R2. Então toda a corrente que entra nesse circuito passará pelo curto-circuito. Então I é igual a IT, que é igual a 15 mA. Agora, para analisar a tensão é muito fácil, né, pessoal? Lembra, tensão é igual a resistência vezes corrente. Nesse caso, nós temos a resistência total como sendo o resistor de 5 ohms em paralelo com o resistor de 10 ohms, que está em paralelo com uma resistência de 0 ohms, que é o curto-circuito, o que vai resultar numa resistência equivalente de 0 ohms. Então, 0 vezes 15 mA vai dar 0 volts. Isso é só para reforçar, pessoal, que num curto-circuito a tensão é igual a 0. Bom, então agora vamos para a prática, pessoal. Para demonstrar então os conceitos de circuito aberto e curto-circuito, eu vou montar um circuito que equivale a esse circuito da figura 7, tá? Então eu vou aproveitar ele para demonstrar a atuação de um fusível de proteção. Vamos lá. Bom, pessoal, esse aí é o setup que nós temos para o teste de hoje. Então nós temos esse circuito aqui, ó, que eu montei nessa plaquinha de madeira, o mais simples possível eu consegui montar para que seja visível a conexão aí do circuito aberto e circuito fechado. Então nós temos aqui um elemento fusível, certo? Então nós temos o dispositivo de proteção. Temos aqui uma chavinha aberta, né, que eu fiz aqui basicamente com papelão e papel alumínio, né, só para mostrar para vocês a ideia, né, deixar bem grande aqui, né, visualmente. Então nós temos aqui também a nossa carga, que é essa lâmpada, né, uma lâmpada de 6 volts. E temos uma outra chavinha em paralelo a ela, né, que aqui eu vou depois executar um curto-circuito da lâmpada. Então a ideia aqui, eu tenho duas chaves abertas, né, S1 e S2. Temos aqui o fusível e a lâmpada, tá? Esse multímetro aqui está medindo agora a tensão da chave, tá? A chave está aberta. A fonte aqui já está com 6 volts, né, previamente regulado. Eu estou com um fusível aqui de meio ampere, tá? Conectado aqui. E esse outro multímetro aqui vai estar medindo então a tensão da lâmpada, tá? Então ele está conectado aqui em paralelo à lâmpada. Então para S1, pessoal, é uma chave aberta. Mais aberto que isso aqui é difícil, né, pessoal? Olha só, tá aberto mesmo. O que está acontecendo aqui, ó? A tensão aplicada pela fonte de tensão está toda sobre a chave, sobre o circuito aberto. A corrente nesse instante é 0, certo? Então temos aqui, ó, 0 ampere a corrente fornecida pela fonte, porque o circuito está aberto pela chave S1. S2 também está aberto aqui. Ao acionar a chave S1, o que eu vou fazer? Eu vou fechar os contatos, né, tanto de entrada como de saída da chave, e nesse instante eu estarei provocando então um curto-circuito na chave. Então, através da medição dos dois multímetros, nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá então. Fechei aqui e olha só a tensão na chave, tá? Vai para praticamente 0, né? E a tensão na lâmpada, né? Temos aí então os 6 volts da fonte de alimentação. Observe que eu tenho agora corrente na fonte, tensão na carga, né? Na lâmpada aqui, e tenho uma tensão na chave de praticamente 0. Lógico, pessoal, isso aqui é um papel alumínio e estou usando parafuso aqui, não tem uma conexão tão boa. Mas dá para entender aí o funcionamento. A chavinha fechada agora, eu tenho um curto-circuito entre os terminais da chave, ou seja, tenho aí 0 volts, tá? E a tensão então está toda na lâmpada. Se eu soltar aqui a chave, ó, o que acontece? Volta agora a ter 6 volts na chave, porque eu abri o circuito, certo? Abri com S1. E a tensão na lâmpada agora é 0, certo? Corrente também é 0. Porque essa chave está em série, né, pessoal? Lembra lá?
Se os dispositivos estão em série, a corrente é a mesma. Se o circuito está aberto, a corrente é zero para tudo que tiver em série a ela. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos observar isso no fusível, tá? Observe que o fusível ele está formando um circuito fechado em seus terminais. É sempre fechado, ó. A tensão é 0 volts, tá? Então o fusível aí é um curto-circuito. O circuito está aberto por causa da chave S1, tá? Eu tenho 0 volts no fusível. Se eu fechar a chave aqui S1, ó, a tensão no fusível subiu muito pouco ali, né? Apenas devido à resistência dele ali. Mas temos aí praticamente 0 volts no fusível. Ele está então em curto-circuito, ou seja, ele está funcionando devidamente. Tudo bem? Ó, a tensão na chave agora é igual a zero. Está transferindo então toda a tensão da fonte para a lâmpada. Na hora que eu abrir aqui, pessoal, temos aí o estado anterior. 0 ampere, 0 de tensão na carga e a tensão volta a estar toda na chave S1. Tudo bem, pessoal? O fusível então está funcionando devidamente. Agora eu vou fazer um ensaio destrutivo aqui, tá, pessoal? Então eu vou deixar a chave S1 fechada e depois eu vou fechar a chave S2, tá? Quando eu fechar só a chave S1, eu vou ter toda a tensão na lâmpada, certo? Quando eu fechar a chave S2, eu vou curto-circuitar a lâmpada, porque essa chave S2 está em paralelo com a lâmpada. Então, quando eu vou curto-circuitar então, a lâmpada aqui, né, pessoal? A corrente, então, vai atravessar o fusível, vai atravessar a chave S1, vai atravessar a chave S2 e vai voltar aqui, né, para a fonte. Dessa forma, eu teria, então, uma corrente limitada apenas por quem? Pelo circuito de proteção da fonte, lógico, né? Tem um limite de corrente que eu coloquei aqui, mas que esse limite é maior do que o meio ampere que eu tenho aqui do fusível. Ou seja, vai acontecer então o rompimento do filamento do fusível. Então, instantaneamente na hora que eu fechar essa chave, a tensão da lâmpada vai para zero, porque eu estaria provocando um curto-circuito, e pouco tempo depois, esse fusível vai abrir, né? Ele, que a princípio é um circuito fechado, é um curto-circuito, ele se tornará um circuito aberto, certo? O filamento dele vai romper, então eu teria um circuito aberto. Então eu vou medir tanto a tensão aqui, igual eu já tenho, né? A tensão da lâmpada, como eu vou também medir a tensão do fusível, certo? Então vamos lá. Observe aí, pessoal, que se eu fechar a chave S1, certo? Ela tem a tensão lá na lâmpada e no fusível praticamente zero. Tudo bem? Vou abrir de novo aqui. Então agora com o indicador aqui eu fecho a chave S1, pessoal, e observe lá que a tensão da fonte está na lâmpada, certo? E com o meu polegar aqui eu vou fechar S2 e teremos então um curto-circuito, tá? Observe com bastante atenção as tensões tanto do fusível como da lâmpada. Olha o que aconteceu lá, pessoal. A tensão no fusível agora é 6 volts. Por quê? Porque ele rompeu. E a tensão da lâmpada agora é zero. E observe que todas as chaves estão fechadas. Ó, eu posso abrir a chave S2, ó, desfiz o curto-circuito, né? Ó, eu abri aqui essa chave, eu desfiz o curto-circuito aqui da lâmpada. Tá? S1 permanece fechado, mas a lâmpada não acende mais. Por quê? Porque agora o meu fusível está aberto. Olha lá, 6 volts nele. Ó. Eu posso abrir aqui? Posso. O que está acontecendo agora? Eu tenho alguma tensão no fusível, mas eu também tenho agora a tensão na chave, porque a chave também está aberta. Ó. Vamos lá, vamos medir aqui. Ó. E na lâmpada? É zero. Por que minha tensão aqui está baixa? Tá, pessoal? Porque a impedância, né, ou a resistência interna aqui do multímetro está interferindo na medição, tá? Ela é alta, porém ela não é infinita, né? Ela é mais baixa do que a do circuito aberto. Então, como a resistência do multímetro aqui ela é menor do que a de um circuito aberto, que idealmente é infinito, né? Então, a tensão maior vai ficar onde? Na resistência maior, que nesse caso agora é do fusível ali, que está aberto. Certo? Então, com certeza ali eu tenho uma tensão muito maior no fusível se eu não medir lá. Se eu medir, a tensão vai ser pequena. Por quê? Porque eu estaria colocando a impedância do multímetro em paralelo com
o do fusível, tá? Agora, se eu pegar aqui, ó, da entrada do fusível com a chave, o que está acontecendo? Eu tenho os 6 volts. Tá? Mas o circuito está aberto, tá, pessoal? Ó, pessoal, eu vou reproduzir mais uma vez o curto-circuito para ver o rompimento do fusível. Tá? A sombra aí é proposital, tá? Para que seja possível o rompimento do filamento do fusível. Então, vamos lá, tá? Vou ligar aqui, ó, fechar S1, temos a lâmpada, observem bem o fusível na hora que eu fechar S2 aqui com o meu dedão, né, o que vai acontecer ali. Abrir. Então vocês conseguiram ver, né, o fusível quando ele queimou, ele emitiu luz, por quê? Porque houve uma corrente demasiada nele, o que fez com que o filamento dele superaquecesse e houvesse então o rompimento. Então essa é a função do fusível, né, pessoal? Proteger o circuito. Eu causei um curto-circuito na lâmpada, certo? Que era a única coisa que estava limitando a corrente do circuito, era a lâmpada. Causei um curto-circuito na lâmpada, ultrapassei o valor limite do fusível, que esse fusível, mais uma vez, né, é de meio ampere. A corrente passou desse nível, então ele rompeu para proteger tanto a fonte quanto o resto do circuito. Para garantir que a gente vai ter bastante detalhe nesse vídeo, pessoal, vou fazer mais uma terceira vez aqui, né? Eu vou fechar o circuito, ó. Temos aí o detalhe, dá para ver o filamento ali, né, no meio do fusível, para onde está passando a corrente agora. Então eu vou romper mais uma vez esse fusível. Olha com atenção, hein? Acho que agora ficou bem claro, né, pessoal? O fusível saiu de um estado de curto-circuito para um circuito aberto. Espero então que vocês tenham entendido aí o conceito de circuito aberto e curto-circuito. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like se você gostou do vídeo e faça sua inscrição no canal para não perder nenhum conteúdo. Também pode deixar um comentário aí, caso deseje, né? Com críticas, dúvida, sugestão, fica à vontade, tá? Forte abraço e até logo!